Estamos aqui, Izinha, com as notícias na ponta da língua para a gente encerrar essa quinta-feira muito bem informado junto com você. Boa noite a todos, boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca, boa noite para você que está em casa. E olha, você em casa merendou hoje? Pois olha, nem a merenda mais típica do cearense está escapando da inflação, Bianca. Pois é, o café, o cuscuz e o leite começaram a pesar no bolso e para garantir a refeição, agora só pesquisando mais. No supermercado é preciso olho atento para não cair no golpe da prateleira. O café pode variar entre R$ 7,49 se o pacote for pequeno e R$ 19,59. O cuscuz também ficou mais caro para o cearense. A base da receita varia de R$ 1,99 a R$ 2,39 por meio pacote. O leite também foi apontado como um dos vilões pelo Diese, com um aumento de 10,51% aqui em Fortaleza só no último mês. Esse aumento sistemático nos preços do cuscuz e do café reduzirá ainda mais o poder de compra da população, causando ainda maiores desconfortos na hora do consumo. É importante lembrar que esse aumento é generalizado e ele vem acompanhado do aumento de vários outros produtos que fazem parte do consumo familiar. E não é só o café da manhã que está mais caro, o lanche também está pesando bastante na mesa do consumidor. Para se ter uma ideia, hoje o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.212 para uma jornada de 220 horas mensais. No entanto, de acordo com o último levantamento do Diese, para alimentar uma família com 2 adultos e 2 crianças, seria necessário que o trabalhador desembolsasse a cada mês pelo menos R$ 1.971. Mas existem opções. Fomos ao mercado São Sebastião para conferir os preços por lá. De cara, a gente orienta a investir nas frutas encontradas nas feiras. O quilo da melancia pode ser um achado, custando R$ 3. O quilo do mamão sai por R$ 4. Da banana custa R$ 5 e a uva sai por R$ 13 o quilo. As dicas são de quem entende de compras para não perder o lucro. É um conselho que eu dou até para as donas de casa, que façam essa compra coletiva, com a família, os irmãos, os filhos, porque a partir do momento que você compra no atacado, você vai reduzir o preço da sua cesta básica. Pois é, não há dúvidas de que o café da manhã da dona Irene é de dar água na boca. E ela me mostra a pesquisa feita pelo seu Amauri. No varejo, o cuscuz sai a R$ 2, o leite custa R$ 6 e o café sai por R$ 8,50. Apesar das altas da inflação, a dica de comprar no atacado tem mantido os preços das comidas prontas mais estáveis. Lembre-se que por ser ano de eleições, a economia costuma ficar ainda mais instável e a previsão de inflação para esse tipo de produto, tanto para esse ano quanto para o próximo, continuam altas. Vem aqui que você vai ver que os preços estão bons e você vai conseguir levar uma feira bacana para casa. Cuscuz, café e leite tem que ter. Todo dia, pelo menos uma vez, né? E por causa dos altos preços, também tem gente trocando a refeição completa do almoço por lanches que são mais baratos, mas também menos nutritivos. Mas esse é outro assunto do Jornal da Cidade desta quinta-feira. Veja agora os nossos destaques. Polo gastronômico da Sabiaguaba é inaugurado 3 meses depois de ser entregue com festa pelo governo. OAB suspende advogado Aldemir Pessoa, acusado de matar a empresária Jamile de Oliveira após novas denúncias de violência contra a mulher. As buscas por Viviane continuam. Educadora física desapareceu em abril, depois de ser vista nesta festa, na cidade de Sobral. Fique com a gente, o Jornal da Cidade já está no ar. Uma pesquisa nacional aponta que o brasileiro está trocando o almoço por lanche. Mas não porque acha mais saboroso ou porque está com tempo corrido, não. É porque o bolso que está ordenando essa troca. O mesmo estudo mostra que o preço médio dos petiscos gira em torno dos R$ 10, enquanto o de uma alimentação completa com proteína, carboidrato e salada passa dos 40. E aí, o que pesa mais na balança, saúde ou economia? A reportagem é de Wesmênia Lopes.
Economizar é a preocupação de Francisco, que sempre pesquisa o preço mais em conta quando se alimenta fora de casa. Muito nós estamos hoje, tem que procurar o mais barato, porque sabe como é que é, né? As coisas estão um pouco difíceis, né? O Severino troca uma refeição completa do almoço por salgado, mas não porque prefere. Você pode vir aqui, você pode comer um salgado, tomar um café, está naquela média de R$10. Se você for comprar um almoço, em média aqui dentro, acho que é R$12. Se você tiver, nossa, legal. Mas se você não tiver, é complicado. Então, muitas das vezes as pessoas trocam. A procura pelo preço que cabe no bolso é do consumidor, mas também da Linderci. A comerciante tenta manter o valor dos lanches acessível. Se você colocar de 13, já não sai. Só sai se for de 12, de 8. A gente vende o gostosinho de R$8 e o almoço de 12. E panelada a gente vende de 15. Para fugir do preço elevado das refeições completas, a prioridade são os petiscos e salgados que custam mais barato. O consumidor economiza em média R$30 com a troca, mas acaba deixando de lado uma alimentação mais saudável. Você tem que fugir de carboidratos de alto índice glicêmico, os açúcar. Evitar o açúcar no café, evitar frituras, gorduras ruins. Você tem que fugir desses alimentos. E alimentos salgados, que retêm bastante líquido e tendem a elevar a pressão arterial. O nutricionista reforça que com organização é possível consumir alimentos saudáveis sem pesar no orçamento. Levar um pão integral, um ovo, carboidrato que dá para levar, batata doce, uma tapioca, cuscuz. São carboidratos que é bem em conta. Proteínas, mais em conta, ovo, frango, dá para levar um frango desfiado para o lanche. O asfalto cedeu e um caminhão ficou preso no buraco hoje de manhã em plena Avenida José Bastos, na capital. O veículo pertence à Cagesse e estaria no local justamente para realizar um serviço de manutenção. Mas, segundo a companhia, houve uma fuga na tubulação de esgoto que acabou ocasionando esse problema. O caminhão já foi retirado, mas a área do acidente permanece sinalizada, porque a Cagesse continua realizando o serviço de reparo. O advogado Aldemir Pessoa, acusado de matar a empresária Jamile de Oliveira em 2019, teve a carteira da OAB suspensa, ou seja, não pode exercer a profissão. Uma decisão tomada pela ordem após o surgimento de novas denúncias de violência doméstica contra ele. Anderson Lima, a nova namorada de Aldemir teria sido vítima dessas agressões e ameaças, é isso? É isso mesmo, Alexandre. Boa noite para vocês aí no estúdio, para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Olha, esse registro do Aldemir, ele foi suspenso de maneira preventiva pela Comissão de Ética aqui da OAB Ceará na tarde de ontem. E ele está impedido de exercer a profissão até que seja publicada uma nova decisão. O Aldemir, ele é réu no caso Jamile e também foi denunciado por agressões aí contra uma outra namorada, agora ex-namorada dele, por ameaças. No ano passado, 2021, o Aldemir ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará pelo feminicídio da Jamile de Oliveira. Ela morreu em agosto de 2019 e, na época, ele, o advogado Aldemir, alegou que ela teria praticado suicídio. No entanto, o Ministério Público do Ceará entendeu que nenhuma prova técnica indicava que ela teria tirado a própria vida. Ele também foi denunciado por fraude processual, porte ilegal de arma de fogo e também lesão corporal. E essa semana o Aldemir apareceu aí em uma nova polêmica, áudios em que ele revela comportamento agressivo contra ex-namoradas, inclusive ele teria confirmado aí uma agressão contra a Jamile, que faleceu. E em determinado trecho desses áudios, o Aldemir diz, abre aspas, eu adoro a guerra, eu sou o rei da guerra, eu adoro, eu amo, eu rezo porque eu amo o inferno. Fecha aspas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Anderson. E olha, vamos falar um pouquinho de futebol? O Fortaleza joga hoje à noite, às 9h30 da noite, contra o Estudiantes. Este é o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. E para classificar para a próxima fase, o Leão precisa vencer por qualquer placar. Nos momentos mais difíceis da Libertadores, eu dizia, nós vamos classificar. Perdemos o jogo, nós vamos classificar. Esse é o poder de acreditar.
Viver a Libertadores é algo que o torcedor do Fortaleza, há pelo menos 5 anos, não achava que fosse acontecer tão rápido. E essa vivência, apesar de todas as situações que o tricolor tem enfrentado, tem sido mágica. Eu acho que comprar essa ideia, comprar essa fé, essa esperança foi fundamental também para nós. E se nós chegamos até aqui, sentimos esse gostinho, né, de poder, depois de toda a adversidade, nos 2 últimos jogos fora, você conseguir uma classificação. O Colo-Colo já tinha sido campeão da Libertadores, então agora nós estamos pegando um tetracampeão, se eu não me engano, né? O Estudiantes é tetracampeão. A gente poder pegar desse calibre, desse nível, poder ter essa preparação mental, com certeza é diferente. Logo que a competição iniciou, o tricolor de aço estreou com uma derrota para o Colo-Colo dentro de casa. Na segunda rodada, contra o River na Argentina, outra derrota. Mas a história do tricolor começaria a mudar com o Alianza Lima. A partir daí, a redenção do Leão começou. Eu não gosto de atribuir a sorte. Eu acho que a sorte ela só é acompanhada de um trabalho, de muita dedicação. Eu creio que do outro lado também tem qualidade. Até o Atlético Mineiro, que é que tu não citou, mas é um time de qualidade que vem para cima, que a gente sabia que iria vir para cima. E são pontos preciosos que a gente deixou escorregar. Logo mais, às 9h30 da noite, o Leão tem mais uma partida histórica contra o Estudiantes na Argentina. No jogo de ida, 1-1 no Castelão. O jogo acontece no estádio Jorge Luiz Rich. E para o torcedor que está em Buenos Aires, a principal bagagem na volta é a classificação. Tricolor de aço, do campo, prova de mesmo que não tem rival. E ontem o Ceará conquistou uma classificação histórica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Vovô bateu o The Strongest da Bolívia e segue como melhor equipe de toda a competição. Carlos Henrique Costa. No futebol tem de tudo. Da atenção ao sorriso, os olhos atentos à explosão. Um tempo um pouco maior dos dias passados e conhecendo cada atleta individualmente, isso faz com que o treinador tenha as suas escolhas, né, e consiga entender melhor o elenco. Mas em cada olhar, cada pedido, cada grito, cada camisa levantada, um sentimento. Um desejo por dias melhores. E foi na Sul-Americana que o Vovô conquistou esses dias melhores. 8 jogos, 8 vitórias, 100% de aproveitamento, 22 gols marcados e apenas 2 sofridos. Junto a isso tudo, o título de melhor equipe da Sula até aqui. Eu vejo hoje o Ceará com uma troca de passes, né, maior do que vinha antes, trocando o corredor com muita qualidade, né, e sendo um time mantendo a verticalidade daquilo que o Dorival implementou aqui. É claro que para uma noite épica, nada melhor que um palco épico. Jogando aqui na Arena Castelão, o Ceará teve 57% de posse de bola, 29 finalizações, com 13 em direção ao gol. Resultado disso foi uma vitória maiúscula por 3-0 em cima do The Strongest da Bolívia, o que garantiu mais uma classificação na Copa Sul-Americana, desta vez para as quartas de final, e cravou de vez o nome do Vovô na história do nosso futebol. A classificação do Vovô começou no jogo de ida, na semana passada em La Paz, na Bolívia. O alvinegro de Porangabuçu venceu o The Strongest por 2-1. Na Arena Castelão, o time de Marquinhos Santos entrou confiante e logo de quebra fez 3 gols. 3-0 com Richardson, Vitor Luiz e Lima. E a gente entrou muito concentrado, então glorificar a Deus pelo resultado e ter o pezinho no chão, que a gente não conquistou nada ainda e a gente vai ter jogos decisivos aí, uma sequência pesada e a gente vai precisar de todos os atletas. Esta é a primeira vez que o Vovô passa de fase numa competição internacional. Desta vez, as quartas de final, podendo enfrentar o São Paulo ou a Universidade Católica do Chile, que jogam hoje à noite. Agora, o foco e as atenções são para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O próximo compromisso pela Sula está marcado para o dia 3 de agosto. Até lá, o alvinegro pode fazer mais história ainda. E vou falar para você, o torcedor vai adorar. Vai. Os feitos do Vovô e a expectativa pelo jogo do Leão também estão no comentário de hoje
de Luiz Henrique Pontes, o nosso brother, na coluna Camisa 8. Tá contigo, amigo? Olá, Bianca, Alexandre, uma boa noite a vocês e também para quem está assistindo ao Jornal da Cidade. Graças a Deus eu não quebrei a cara quando eu disse aqui mesmo nesse espaço que era otimista com relação à classificação do time do Ceará na Copa Sul-Americana jogando em casa. O placar de 3-0 reflete a consistência e o excelente futebol apresentado pelo time do técnico Marquinhos Santos. O alvinegro chega para as quartas de final da Sul-Americana como o time de melhor campanha da competição com 8 vitórias em 8 jogos. Além disso, tem o melhor ataque com 22 gols e a melhor defesa com apenas 2 gols sofridos. Antes do vovô, o Sport em 2017 e o Bahia 2 vezes em 2018 e 2020 já haviam ficado entre os 8 melhores times da competição. A diferença entre eles é que o alvinegro foi o único a fazer isso com 100% de aproveitamento. A história ganhou um novo capítulo e deixa boas expectativas para o futuro. E por falar em futuro, daqui a pouco, a partir das 9h30 da noite, o Fortaleza faz o jogo mais importante da sua história. E eu ouso a dizer que é também do futebol cearense. Diante do Estudiantes de La Plata, da Argentina, o Leão tenta hoje seguir vivo na Libertadores da América. A partida vai ser disputada no estádio Jorge Luiz Hirsch. No jogo de ida, deu empate aqui na Arena Castelão, 1-1. Agora, só uma vitória faz com que o Leão avance de forma direta à próxima fase do torneio mais importante do nosso continente. Se houver outro empate, por qualquer placar, a decisão da vaga vai ser nos pênaltis. Difícil a missão tricolor? Depende do ponto de vista de cada um. Para mim, o Leão tem sim todas as armas para chegar lá na casa do adversário e se classificar. Basta os jogadores lembrarem das atuações na fase de grupos dessa mesma Libertadores. O Fortaleza renasceu das cinzas. Tomara que hoje o roteiro desse filme se repita e eu, mais uma vez, não quebre a cara sendo tão otimista. E aí, Bianca e Alexandre, vocês também são otimistas, assim como eu? Diz aí, meus amigos, boa noite para vocês e a todos. Deu Ceará ontem, vai dar Fortaleza hoje. Eu sou super otimista, quero os times cearenses sim nas competições internacionais. Otimismo sempre, a gente quer Ceará e Fortaleza fazendo história, toda a América do Sul. Veja ainda hoje, desaparecimento de educadora física após festa em Sobral completa 3 meses sem notícias de paradeiro. E já no próximo bloco, 34 em cada 100 testes de Covid realizados em Fortaleza dão positivo e hospitais particulares voltam a aumentar o número de leitos.
Hoje, para cada 100 testes de Covid realizados em Fortaleza, 34 dão positivo. Por isso, hospitais particulares voltaram a aumentar o número de leitos destinados a pacientes com complicações causadas pela doença. Com o avanço dos casos de Covid no Ceará, os hospitais particulares ampliaram a capacidade de atendimento para pacientes com a doença. Na última semana de junho, só um dos maiores hospitais particulares da capital atendeu 337 pacientes com Covid na emergência respiratória. 71 ficaram internados e 18 precisaram de atendimento na UTI. Temos, neste exato momento, uma unidade toda dedicada à Covid-19 dentro do hospital, sendo composta de uma UTI e de enfermarias. Nossos pacientes, portanto, estão tendo todos os acompanhamentos devidos, necessários, e esperamos que esse movimento se assemelhe ao que aconteceu nos meses de janeiro e fevereiro também desse ano, em que a gente teve um aumento do número de casos, sem, contudo, ter um aumento proporcional dessa gravidade. A Secretaria da Saúde do Estado percebeu um aumento significativo no número de casos de Covid. Em maio, foram confirmados 2.059. Já em junho, esse número saltou para 17.122. Houve também um aumento nas internações por Covid. Segundo dados do IntegraSUS, no dia 8 de junho, a taxa de ocupação das enfermarias era de 81%. Nas UTIs, a ocupação era de 50%. Nas UTIs para pacientes adultos, a taxa era de 15,69%. Na UTI infantil, era de 83,02%. Na UTI neonatal, 60%. Já esta semana, a ocupação de enfermaria subiu para 91% e a das UTIs passou para 79%. A UTI adulto ficou em 63,33%, infantil 90,91% e neonatal ficou sem leitos ativos. Mesmo assim, o cenário não chega nem perto do que vivenciamos na última onda da Covid. Nós temos uma circulação viral hoje na cidade considerada moderada, com tendência ainda de elevação. Isso pode estar associado à dominância, à introdução, à chegada de novas subvariantes, principalmente a BA4 e BA5, que são subvariantes da original Ômicron. Isso são variantes que conseguem escapar, em alguma medida, da imunidade tanto provocada pela doença como provocada pela vacina, mas que entre os vacinados, felizmente, ainda não tem se refletido no aumento da nossa mortalidade. Apesar dos índices de internação não serem tão altos, a população precisa estar atenta à vacina. Mas, infelizmente, muita gente tem descuidado dessa imunização tão importante. Aqui no Ceará, segundo a Secretaria da Saúde do Estado, mais de 1 milhão de pessoas estão com a vacina atrasada. Segundo este infectologista, a população precisa estar atenta e garantir a imunização. A vacina aumenta a proteção para uma doença que o vírus se modifica frequentemente. É isso que a gente tem visto nesses 2 anos. Então a pessoa precisa continuar buscando a imunização, a vacinação, à medida em que as autoridades forem chamando as pessoas, à medida em que a ciência vai descobrindo que é preciso fazer mais uma dose. Então é isso que precisamos agora. As pessoas que não tomaram a 3ª dose e aquelas que já estão sendo chamadas para a 4ª dose precisam ir tomar a vacina. A chance de ter algum problema com a vacina é mínimo, muito pequeno, irrisório em relação à proteção que ela pode dar em relação à doença grave. Agora um recado para você que circula pelo anel viário aqui de Fortaleza. Tem mudança na fiscalização de trânsito. E quem nos traz ao vivo é o Anderson Lima. Anderson, ali o anel viário é uma BR-020 e 222. Era a Polícia Rodoviária Federal, então, que fazia a fiscalização. Mas e agora? Olha, Bianca, a responsabilidade agora é do governo do estado, portanto, a fiscalização será feita pela Polícia Rodoviária Estadual e também pelo Detran. E em caso de acidentes, de crimes que ocorram por lá, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190. Esse trecho que começa ali na cidade de Caucaia, na BR-222, que é o anel viário, e termina lá em Eusébio, ali passando pela BR-020, na região metropolitana de Fortaleza, foi cedido pela União para o Estado no último dia 28 de junho, mas a transferência só ocorreu mesmo no último dia 5, portanto, essa nova gestão já está valendo, é o governo do Estado responsável pelo anel viário metropolitano.
O anel viário que enfrenta vários problemas há tantos anos, são obras intermináveis, buraqueira, problemas enfrentados pelos motoristas de carros pequenos, caminhões, motocicletas, uma situação difícil por lá, mas uma coisa é certa, fiscalizações devem acontecer de maneira constante no anel viário. Eleições 2022, saiu nova pesquisa para o governo do estado. Roberto Cláudio, pré-candidato do PDT, e Capitão Wagner do União Brasil estão tecnicamente empatados. Vamos aos números que você pode conferir no portal GC+. Capitão Wagner, 44%, Roberto Cláudio, 40%, indecisos 3, brancos e nulos 12%. Já no cenário simulando Capitão Wagner contra Isolda Sela, Capitão aparece com 52%, Isolda 30%, indecisos 4%, brancos e nulos 14%. Já Capitão Wagner versus Mauro Filho, Capitão Wagner aparece com 55%, Mauro Filho 23%, indecisos 3%, brancos e nulos 18%. Agora o candidato do União Brasil contra Evandro Leitão do PDT, Capitão Wagner 59%, Evandro 17%, indecisos 5%, brancos e nulos 19%. O estudo, contratado pelo próprio PDT, foi realizado entre 27 de junho e 1º de julho. O Instituto ouviu 1.500 eleitores em 49 municípios do Ceará. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O troféu Cidade Imobiliária foi entregue na noite de ontem em Fortaleza para as personalidades que mais se destacaram no setor imobiliário do estado nos últimos 2 anos. Uma noite para celebrar um dos motores da economia nacional. Formado por construtores, corretores, fornecedores, o setor imobiliário se manteve vivo nos últimos anos, mesmo diante de uma pandemia que parou o mundo. Reconhecer o esforço foi o objetivo principal da premiação. São 2 anos que o mercado enfrentou aí a pandemia, mas depois da tempestade vem a bonança e o mercado imobiliário está bombando. As pessoas quiseram mudar de casa, quiseram transformar suas vidas depois da pandemia e isso refletiu positivamente no mercado imobiliário. Então a gente vê realmente uma retomada muito forte, um mercado pujante, campeão, e esses campeões hoje vão ser reconhecidos. Ricardo Bezerra é empresário do setor e apresentador do programa Conexões na Rádio Jovem Pan News Fortaleza e TV Cidade, além de ser um dos idealizadores do prêmio, abraçado pelo Grupo Cidade de Comunicação. Esse é um momento de celebração do crescimento. Vivemos dias difíceis, mas é um momento em que nós estamos olhando para a frente, olhando para o crescimento. E mais do que nunca, o Grupo Cidade abraça esse setor, todo o trade imobiliário, mostrando a força e principalmente todas as múltiplas possibilidades que nós temos de investimento. É uma inovação para o Grupo Cidade, é uma honra estar fazendo esse evento, reunindo tantas pessoas importantes. É mais um passo que a gente dá para mostrar a evolução da economia pós-pandemia. Então é momento de celebrar. Patriolino Dias de Souza, presidente do Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Ceará, foi um dos agraciados da noite com o troféu Cidade Imobiliária, escolhido como personalidade do ano. A gente consegue dar um maior dinamismo a esse mercado e a gente vê como o Grupo Cidade tem fomentado esse setor, um setor tão importante para a economia do estado do Ceará. Todos os segmentos diretamente envolvidos no setor imobiliário estão sendo premiados com o troféu, que busca estimular ainda o trabalho de tantos empreendedores responsáveis por um crescimento histórico em 2021 de 226% no setor. Foram mais de 27 mil imóveis comercializados ao longo de todo o ano passado. Ao todo, 10 categorias foram premiadas, entre elas de fornecedora do ano, vendas gerais e comercial, onde a escolhida foi a BS Par Incorporações, do empresário Beto Studart. Nós somos ganhadores desse prêmio por intermédio do BS Design, que veio pelas mãos do Daniel Arruda. São coisas icônicas de Fortaleza que estão marcadas, como estão marcadas também no meu coração, no povo de Fortaleza, no meu coração, e para toda a minha diretoria. O presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias Filho, ressaltou a importância do setor, celebrado com o novo troféu, que agora faz parte do maior hub de mídia do estado.
O Grupo Cidade abraçou o mercado imobiliário com esse evento, com essa premiação, Prêmio Cidade Imobiliária, que traz o Ricardo como embaixador, Ricardo Bezerra como embaixador desse grande evento, desse grande mercado, uma pessoa prestigiada, conhecida e de bastante respaldo no mercado imobiliário. E não posso deixar de destacar também o programa na nossa Jovem Pan News, o Conexões, conduzido pelo Ricardo, que a princípio ia ser um programa voltado para o mercado imobiliário, mas mesmo antes da estreia, a gente renomeou de Conexões exatamente para mostrar todo o mercado empresarial e de sucesso do nosso estado do Ceará e do Brasil. Daqui a pouco você vai ver que quinta-feira continua sendo o Dia Internacional do Caranguejo para os cearenses. E o Polo Gastronômico da Sabiaguaba é inaugurado mais 3 meses depois de ser entregue com festa pelo governo. Há mais de 25 anos, o programa Selo de Qualidade Sebrae contribui para a melhoria do desempenho e competitividade das empresas. E em 2022 tem novidade. Novos segmentos fazem parte do projeto. Esse é o primeiro tema da série Partiu Empreender, que você confere no Jornal da Cidade às quintas-feiras. Desde que abriu um restaurante, Cecília tem um desejo: garantir o selo Sebrae no estabelecimento. Nós iniciamos juntamente com o Sebrae desde 2019, né? E eu almejei algo muito interessante para a empresa, que foram as consultorias, né? Algo que nos trouxe um respaldo muito grande com a qualidade dos serviços prestados. O selo de qualidade empresarial do Sebrae é uma oportunidade para as empresas poderem identificar alguns pontos e gargalos que tem e no dia a dia não conseguem ver. Para obter o selo foram várias etapas, sempre acompanhadas de perto por especialistas do Sebrae que avaliam o estabelecimento em categorias. As categorias do selo de qualidade são divididas entre bronze, prata, ouro e diamante. O que é que vai diferenciar?
vai ser a quantidade de itens atendidos dentro dos pré-requisitos e a nota final dele. Na primeira edição que Cecília participa, a empresária conseguiu uma das melhores classificações. Foram várias etapas, vários desafios, mas nós estávamos ali firmes e fortes, confiantes no Sebrae, nessa consultoria que nos fortaleceu e conquistamos o ouro. Separado em categorias, o selo de qualidade atua na área de turismo desde a sua idealização, em 1996. Ao longo dos anos, novos segmentos foram inclusos no programa, como o de alimentação, o que contribui na busca pela excelência e competitividade das empresas. O número de estabelecimentos que realizaram a inscrição para o programa dobrou de 2019 para 2022, de acordo com a analista, que explica como participar da edição deste ano. Anualmente, nós lançamos a abertura de inscrições do selo por volta de janeiro, fevereiro de cada ano. A empresa vai entrar em contato conosco, fazer sua inscrição. Ao longo do ano, ele vai ter a visita do consultor. Então, primeiramente, o consultor vai visitar, vai identificar que pontos a empresa precisa melhorar. A empresa vai ter um período de adequação desses pontos de melhoria, faz uma segunda visita para ele poder se classificar com o selo de qualidade, nas várias categorias do selo. Atender aos critérios para classificação de qualidade beneficia a empresa e principalmente os clientes, que recebem um melhor serviço. A gente estava procurando um local para almoçar, a gente não conhecia aqui o espaço, porém nessa busca a gente foi no Google e fomos ver avaliações referente ao lugar. Então, a partir do momento que tem boas avaliações, a gente dá a oportunidade de conhecer o ambiente. E hoje foi a inauguração do Polo Gastronômico da Sabiaguaba, em Fortaleza, 3 meses depois da entrega. Um evento que reuniu até Camilo Santana, na época ainda governador do estado. Era manhã de terça-feira, 29 de março, quando o Polo Gastronômico da Sabiaguaba foi inaugurado. A expectativa desde então era poder aproveitar a gastronomia e o contato com a natureza. Mais 3 meses se passaram desde a inauguração. De lá para cá, os 17 quiosques não funcionaram, muito menos as opções de lazer. Os 2.500 hectares foram ocupados apenas por obras. O motivo ainda é um ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Eu estava em casa e mandaram um vídeo aqui de uma festa medonha, que é a inauguração, beleza. Era até um rapaz que estava filmando e contando sobre isso aí. Que tinha uns drinks legal, tinha umas coisas bem bacanas. Aí vim com a minha esposa, minha filha, alguns amigos, passamos aqui, que a gente mora em Maracanaú, chegamos aqui, estava só escuridão total. O taxista João lembra que passou várias vezes em frente ao polo gastronômico depois da inauguração. Ele e seus passageiros estranhavam a escuridão do lugar. Realmente foi uma perca de tempo, né? Foi uma perca de tempo para os turistas, até o pessoal daqui mesmo, né? Os permissionários que contavam com a renda tiveram uma espera ainda maior. Naquela inauguração em março, qual era a expectativa de vocês? Era que começasse logo? Sim, porque a gente estava sem trabalhar, aí não tinha como manter em casa, a gente estava ansioso até demais para inaugurar, né? Uma das justificativas é de que durante esse tempo os profissionais estavam passando por capacitação. Eles contam que as aulas foram importantes e que mesmo com o auxílio oferecido pelo governo, pagar as contas no final do mês não estava sendo fácil. Eu queria que abrisse logo para a gente começar a trabalhar. Todo mundo estava muito ansioso e precisando também, né? A gente estava 1 ano parada. Aí nós queríamos, todo mundo, não era só eu não. Todo mundo esperando que o dia que abrisse, e chegou, né? E será reaberta a licitação para a concessão dos espigões da beira-mar de Fortaleza. O edital foi ampliado para aumentar a concorrência. As empresas ganhadoras irão explorar comercialmente os 2 equipamentos que ficam nas avenidas Desembargador Moreira e Rui Barbosa. Nesses locais poderão ser construídos restaurantes, quiosques e equipamentos de lazer. Algumas propostas já foram recebidas, mas o processo precisou ser paralisado após o questionamento de 2 empresas. Feitas as correções, a licitação será reaberta e a expectativa é que novas propostas sejam apresentadas. O Jornal da Cidade fica por aqui. Você assiste agora ao Jornal da Record. A gente encerra com imagens da Praça da OAB. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite.